Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem nesse domingão. Bem, gente, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, projeto novo, um projeto tanto quanto diferente do primeiro, tá? Por alguns aspectos. Bem, nesse primeiro vídeo, a ideia é a gente passar um pouco pela nossa arquitetura, eu explicar para vocês dando um contexto do que vai ser esse projeto. E nos próximos vídeos a gente já mostra ele em pleno funcionamento, todo o código, e a gente vai entrando mais em umas camadas mais por baixo. Belezinha, gente? Bem, esse projeto é um projeto de análise de dados com a parte de engenharia, administração de cloud e ciência de dados em uma pegada bem forte. A ideia dele é nós estamos capturando alguns dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Esses dados eles são atualizados mensalmente e consolidados anualmente. São dados de criminalidade, então a parte de ocorrências policiais, flagrantes de delito. E qual é a nossa fonte de dados? A nossa fonte de dados, consequentemente, ah, é o site da secretaria. Por quê? Nós não temos uma API que nós conseguimos um acesso mais rápido, um acesso direto a esses dados. Nós também não temos acesso ao banco de dados que o pessoal da secretaria usa. Então, por esse motivo, como que nós não temos essa porta de abertura para ter acesso a esses dados de uma outra forma, e por conta do tempo, até que isso de fato levaria, são algumas etapas, algumas formalizações para que de fato nós conseguimos ter acesso a esses dados na sua origem mais pura, nós optamos por realizar uma raspagem de dados, um web scrap em Python. Então, nosso código Python ele entra no site, ele vai buscar dentro, vai fazer um parse, ele vai buscar no HTML, no código do site, a planilha Excel que o pessoal sobe. Nós baixamos essa planilha, realizamos um tratamento de dados, realizamos aplicabilidade de modelos de ciência de dados e posteriormente nós plotamos, né, fazemos a parte de visualização desses dados para algumas análises. Beleza? O projeto é esse, 100% automatizado, então o código todo mês ele vai buscar novos dados lá e é tudo feito na nuvem. Qual nuvem? Azure. Nós utilizamos aqui a Azure e montamos toda a nossa infraestrutura em cima dela. Bem, vamos dar uma olhada aqui mais por dentro da arquitetura. Bem, o que nós temos aqui? Os usuários, né? Quando que eles forem utilizar, quando que eles forem realizar o desenvolvimento, eles têm que realizar autenticação MFA, seja para entrar no aplicativo, ou seja para entrar no portal. Por quê? Porque o aplicativo, a plataforma que nós utilizamos para realizar o desenvolvimento foi o Databricks. E é uma plataforma que utiliza como entidade provisionadora, como entidade validadora, o Entra ID. Então, se eu tento fazer um acesso no meu Databricks, eu vou ter que me autenticar com MFA, porque por debaixo dos panos ele está usando para autenticar e autorizar o próprio Entra ID. Para entrar no portal, eu vou ter que fazer a mesma coisa, porque minha entidade autenticadora e autorizadora é meu Entra ID, e pelo meu Entra ID eu já forcei na parte de usuários MFA por usuários, eu já solicitei que todos os usuários eles precisem fazer uma autenticação multifator para fins de segurança. Do mês de outubro do ano passado para cá, salvo engano, aliás, do outubro do ano retrasado, salvo engano, a Microsoft ela já trouxe aqueles 14 dias obrigatórios que você pode dar skip até você realizar a autenticação multifator. Então, isso já vinha dentro de uma policy que ia trazer alguns níveis de segurança padrão. Tá? Bem, o que nós criamos aqui? Um grupo gerenciado, Manager Group, Data Prod. Então, esse Manager Group ele é muito utilizado para fazer o gerenciamento de múltiplas subscrições. Como que eu tenho apenas uma subscrição, não há necessidade. Porém, como boa prática, eu já criei pensando na escalabilidade futura desse nosso tenant.
Então eu tenho o manager group aqui, eu tenho a minha subscription. Essa minha subscription eu vou ter a parte de gerenciamento de custo, a parte de bilhetagem, né? Então a parte de custo. Nós estamos utilizando a subscript no seu formato trial, ou seja, não é um pague pelo consumo, tá? É uma conta trial. Nós não temos por enquanto cartão de crédito, uma forma de pagamento vinculada. O que que isso nos traz? Algumas limitações, principalmente limitação de cota de recurso, ou seja, uma quantidade máxima de recursos que eu posso utilizar, seja por recursos ou seja por região. Por exemplo, aqui eu tenho uma cota máxima de recursos na minha região Brasil Sulf de VCPUs de 4. Então eu só posso ter uma AVM provisionada com até no máximo 4 VCPUs. Isso é a cota, por conta da conta ser trial. Se fosse um pay for us, um pague pelo o consumo, eu não teria esse tipo de restrição. Descendo mais um pouco, nós temos dois resource groups. A arquitetura que foi utilizada para fazer o provisionamento foi uma arquitetura de hub spoke. Então eu tenho uma hub aonde que eu tenho os recursos centralizados e eu tenho uma spoke, que é na onde que eu tenho os recursos SaaS, né, os meus softwares como serviço, os recursos que de fato eu vou entrar no hub e vou ter que chegar nesse meu spoke, tá? É uma arquitetura de hub spoke aqui. Então são dois resource groups. Um é o Resource Group URC, que é minha unidade central, outro é meu Resource Group UA, que é minha unidade à parte, minha unidade analítica, né? Que seria meu spoke. Aqui também nós utilizamos uma arquitetura priorizando segurança, então nada é exposto para a nuvem. Nós temos duas VNets, essas duas VNets, para que você chegue, para que você se conecte nos recursos, você precisa necessariamente fechar uma VPN ou usar uma rota expressa, ou você, por exemplo, usar um Bastion, um Agent Bastion, para você acessar uma VM por um IP público, mas deixando essa VM como IP privado, porque a comunicação ela só acontece internamente por IP privado. Por isso que nós estamos restritos. Eu não consigo usar a internet para chegar nesses meus serviços. Só consigo usar a comunicação entre esses meus serviços por debaixo dos panos ocorre somente via IP privado. Então, nós precisamos de alguma forma, de alguma ponte, de algum túnel para chegar, para utilizar o IP privado para a comunicação dos meus serviços. Nesse caso, eu fechei uma VPN GW1, que não existe mais, pelo menos pelo o portal, você provisionar uma VPN com o Basic, né? Não existe mais uma VPN Basic, você tem que provisionar no GW1. É uma VPN parrudinha, até pensando na quantidade de pessoas que nós temos nesse tenant. Então, nós temos essa nossa VPN aqui. Eu já estou com ela fechada, então já estou com ela conectada. Eu tenho um DNS Resolver. Esse DNS Resolver é um recurso relativamente novo. Para que ele serve? Mesmo que eu esteja com uma VPN fechada, eu não consigo utilizar o DNS do Azure nativamente para resolver nomes. Por exemplo, o Databricks, para a gente acessar ele, a gente acessa com o nome da workspace. E eu não vou acessar com o endereço do servidor no baixo nível. Então a gente precisa usar um serviço DNS para conseguir acessar o Databricks, para resolver o nome do recurso. Então, como que eu não estou nativamente dentro do meu portal, porque eu estou com uma VPN fechada, eu não consigo usar o DNS nativamente do Azure, porque só recursos nativos que podem usar o DNS nativo do Azure. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que criar como se fosse um forwarder, né? Como se fosse um encaminhamento. Antigamente o pessoal fazia isso, criava um encaminhamento no DNS local, ou criava um encaminhamento, ou fazia uma VM de servidor DNS com um encaminhamento para utilizar o DNS do Azure. E o Azure encaminhava para a zona privada de DNS que contém o registro do tipo A, que é justamente o depara do nome para o servidor. No caso, com esse novo recurso, eu não preciso criar uma VM dedicada para ser um servidor DNS e posterior encaminhar uma regra e
posterior à criação da minha VM, criar uma regra de encaminhamento para o DNS do Azure. Eu não preciso mais fazer isso. Eu uso esse recurso aqui, DNS Resolver, que ele vai justamente, ele permite os dois tráfegos. Tanto eu do meu local conseguir chegar no meu DNS do Azure e tanto eu dentro do portal, dentro do tenant, chegar em algum recurso local. Então ele permite essas duas rotas. É um recurso bem interessante. Então eu tive que utilizar ele para fazer esse encaminhamento, para que a minha requisição use o DNS, o DNS responsável pela a resolução do nome do meu recurso. Beleza? Então ele serviu para isso, justamente para encaminhar a minha requisição para o DNS responsável pelo registro A do recurso conseguir mostrar para minha solicitação em qual servidor que ela tem que ir. Beleza? Nesse caso ainda, eu utilizei também uma arquitetura de private endpoint. Então, o meu Databricks ele está dentro de uma VNet, seguindo o padrão da documentação, que é uma injeção do Databricks dentro de uma VNet para não precisar utilizar um IP público, e eu criei um private endpoint. Então a gente só chega nele através do private endpoint, que nada mais é do que uma placa de rede taxada nesse meu recurso. E essa placa de rede tem esse meu IP privado. Então o DNS ele vai estar falando para minha requisição o endereço do IP privado dessa minha placa de rede. Então a gente vai se conectar naquele IP privado. Beleza? Eu tenho também um NSG na minha hub. Esse meu NSG é meu Network Security Group. Ele pode ficar tanto a nível de subnet quanto a nível propriamente da placa de rede. Quando que eu coloco ele dentro de a nível de subnet, eu vou controlar tanto as regras de inbound e outbound da subnet. Ou eu posso colocar também ele taxado em uma placa de rede, beleza? A recomendação é você colocar ele sempre a nível de subnet. Então, todos os recursos dentro daquela subnet, eles vão ter esse mini firewall, né? Esse mini controlador do que entra e do que sai. Eu fiz um peering, são duas VNets, então eu tenho que criar uma comunicação entre elas. Eu fiz um peering para que a gente da minha VNet do hub, que é na onde que nós a prioramente chegamos pela conexão da VPN, nós conseguíssemos chegar no meu spoke, na minha VNet analítica. Então eu criei um peering e eu criei também uma VNet link, ou seja, eu linkei a minha VNet às zonas de DNS, as zonas privadas de DNS, que são justamente as zonas, são justamente os serviços DNS que vão conseguir resolver para mim o nome. Então eu tive que criar um link para poder falar, olha, essa minha VNet, você consegue ver que existe dois serviços DNS e que você consiga utilizar esses dois serviços de DNS para solicitações que estão solicitando o nome, você consiga fazer essa solicitação, chegar nas zonas que contém esse depara, para que as zonas forneçam o endereço de IP para a minha solicitação. Então, por isso que a gente cria também esse VNet Link mais o peering para justamente permitir o tráfego entre essas duas VNets, o que é muito importante, já que eu estou em uma arquitetura de hub spoke, tudo chega no hub e o hub faz a distribuição. Então, eu preciso criar o tráfego, preciso criar a estrada entre esses dois mundos, entre o hub e o spoke. No meu spoke, na minha unidade analítica, produção BRA, ou seja, é uma Resource Group, unidade analítica, produção, provisionado no Brasil 01. Eu tenho esse endereço de IP aqui, um endereço de IP classe B, né? Então 172, então é um endereço de IP classe B com barra 25 e aqui um barra 25. Então você está vendo que eu estou restringindo a quantidade de host que eu posso ter dentro desse meu endereço de IP. Tá? Quanto mais o meu barra 26, 28 é mais restrito ainda, eu estou restringindo ainda mais a quantidade de conexões que eu posso ter. Aqui eu tenho também um outro serviço bem interessante, que é um gateway do tipo NAT. O gateway do tipo NAT eu coloquei aqui porque o nosso Databricks, como que ele tem como que ele tem um processo, um job, que é um web scraping, ele tem que sair para a internet, mas ele está em uma rede privada, então eu preciso garantir
a segurança no momento que ele sai da internet e no momento que ele retorna também. Então, esse meu gateway do tipo NAT, ele vai fazer a conversão de um IP privado para um IP público, dando segurança nessa saída para a internet. E no retorno, a mesma coisa, de um IP público para um IP privado. Então, esse meu gateway do tipo NAT, ele é uma segurança de borda, que permite com que o meu job, a minha requisição, saia de uma rede privada para uma rede pública e o retorno seja também seguro. Tanto a ida quanto o meu retorno eles sejam seguros, porque ele vai realizar essa conversão de endereçamento. Por quê? Porque ele tem um IP público, tá? A gente provisiona um IP público para ele e atribui para ele um IP público. Então, a minha requisição usa esse IP público para sair, usa esse IP público para voltar e na volta ele converte para um endereço de IP privado. Tá? Uma segurança de borda para garantir que a gente não tenha nenhum problema. A gente poderia também colocar um proxy ainda, que seria se eu fizesse um combo, né, gateway do tipo NAT mais proxy, ficaria perfeito, um nível de segurança extremamente elevado. O proxy ele ia embaralhar, né, a origem da minha solicitação, evitando, por exemplo, que um atacante que intercepte esse meu pacote, ele consiga identificar a origem dessa minha requisição, porque o proxy ele faz esse embaralhamento. Também é uma outra segurança de borda que ficaria perfeita se a gente somasse ele a meu gateway do tipo NAT. Então, beleza, pessoal? Essa é a arquitetura que nós montamos aqui, ok? E falando do processo em si, o que nós vamos fazer? A ingestão via Databricks, nós vamos seguir uma arquitetura medalha, né? Então, nós vamos fazer a maturação desse nosso dado, passando pelas camadas bronze, silver e gold. Porém, nós temos aqui nesse nosso projeto um que a mais, que é justamente a parte de ciência de dados e a parte de nós enriquecermos o nosso dado tratado com modelos preditivos e outros tipos de modelos que o André no próximo vídeo ele vai conseguir trazer para vocês detalhes de como que ele pensou o modelo que ele vai fazer a aplicação, o porquê daquele modelo, mas a ideia é essa: ingerirmos os dados, maturarmos ele e enriquecermos ele com o modelo de ciências de dados e depois obtermos uma visualização via Power BI ou inclusive via até os painéis do Databricks. Porém, o painel do Databricks não é um recurso complementar, não é um recurso substituto. Complementarmente, nós podemos realizar a criação ali de painéis, mas na verdade é um recurso complementar e não um recurso substituto do Power BI, que vai ter mais recursos disponíveis. Beleza, galera? Então, nos próximos vídeos a gente vai ter realmente a entrada ali na nuvem, a explicação ali do nosso processo de ingestão, o nosso processo ali de tratamento para a camada Silver. Posterior também nós teremos os vídeos da parte de ciência de dados e posterior à parte de ciência de dados, nós teremos um vídeo de fato do painel, né? Essa aqui foi um vídeo mais para vocês conhecerem a arquitetura, entenderem quais serviços que nós utilizamos, o porquê que nós provisionamos nessa arquitetura com esses serviços e nos próximos vídeos a gente vai entrando em mais detalhes. Fechou, galera? Muito obrigado pela sua atenção. Se você ficou até aqui, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. E coloque aqui nos comentários o seu feedback, fique à vontade também para que você consiga expressar outros projetos para que a gente possa estar trazendo aqui e aprender mais e mais sobre dados com conceito. Valeu, galera. Falou.